Maravilha, bom dia a todos. Agora são exatamente meio-dia, horário de Brasília, nas terras da Garoa de São Paulo. Vamos no passo a passo a comer caché, cacheirização, a vida caché, uma vida adequada de acordo com a tradição judaica. Bom, nos vídeos anteriores falamos um pouco sobre a questão do pescado. Hoje vamos continuar com um adendo muito interessante em relação aos peixes. Primeiro eu deixo claro para vocês que na tradição judaica não existe frutos do mar. O que existe são frutos normais, mas do mar o que existe, fazendo uma hazará, ou seja, vamos fazer uma recapitulação daquilo que estudamos, só escamas e barbatanas. Eu percebi no Uruguai, existe um costume muito interessante das pessoas pescarem no chamado pesque pague. Ou seja, são locais onde os peixes eles são imbuídos de crescer até um determinado momento para serem pescados pela população que averigua o local dentro desse sentido. E, nesse caso, nos pesques pagues, tem que tomar cuidado em relação a tolaim. Existe uma incidência de ter vermes internos por causa dos tipos de estabelecimentos que se formam. Diferente de mar, rio, existe uma probabilidade nos tanques que são lá formados de ter probabilidade de ter vermes, devido ao consumo de peixe, devido a micro-organismos. Então, você tem que, quando pescar esse peixe e for tratá-lo, pegue uma bacia, né? Você, antes até de cortar o peixe, deixe ele um pouquinho em contato com suco de limão, vinagre e um pouco de sal e deixe agir. Os vermes deixa agir por uns 5 minutos, depois você abre e deixa agir aberto por mais 15 a 20 minutos. Os vermes de forma natural eles vão sair. Em toda a minha vida eu só vi isso acontecer 2 vezes. Uma foi em relação ao salmão e outra foi a pescada amarela. Mas, em relação ao pesque pague, devido a esses micro-organismos, tem que ter um pouquinho de cuidado. E mesmo assim, antes até de tratar o peixe, antes de cozinhá-lo, vale a pena tratar um pouco o peixe para averiguar que não existe nenhum tipo de verme interno. Um outro dado, não existe nenhuma asgarrá, nenhum selo ou rabino que recomenda a verificação em relação a enlatados. Entretanto, eu já encontrei 2 ou 3 moscas no meu atum, alguns anos atrás. Então, quando você for abrir os enlatados, atum, sardinha, anchova, claro, desde que tenha selo, esteja nas listas BDK, BKA, você abre, você dá uma olhadinha por dentro e coloca. O problema em si das moscas, quando ocorrem nos enlatados, não é na fábrica. O problema é no ato do embalar do enlatado. Então, vale a pena só dar uma olhada com muito carinho dentro desse aspecto. Muito bem, falamos dos pescados, dos peixes, né? E lembrando que polvo, lula, caranguejo, siri, camarão, lagosta, ostra, lula, todos esses elementos que são encontrados no mar, no rio, não são caché. Então, se você está nesse processo, dando um próximo passo rumo à cacheirização, deixe de lado. E se você gosta de um arroz, por exemplo, negro, já vende arroz negro, mas claro que arroz negro, vermelho, amarelo, branco e integral tem que ser olhado. Ué, mas tem arroz amarelo? Claro, nós temos arroz amarelo com, como é o nome? Curry, né? Com curry. Claro, tem que ser, os temperos tem que ser sempre olhados com carinho, sem problema algum, tem selo, etc., verificados. E também a granel, né? Temos 2 perspectivas, olhar a granel e os que tem o selo.
Assim também o milho, pipoca. E agora? Eu quero comer uma pipoca. Todo milho, aquele milho pronto para pipoca, tem que ser verificado. Pega-se uma assadeira, um prato, derrama a quantidade que vai usar, passa de um lado para o outro. Então se pode usar. Muito bom. Então falamos do milho, falamos da pipoca. Aquela pessoa que vai fazer pipoca de micro-ondas, já tem algumas pipocas que tem selo, já tem listas. Agora, claro que se você comprar uma pipoca com manteiga, cuidado onde você vai usar no micro-ondas. Se o seu micro-ondas, se você só tiver um micro-ondas, então se ele for para carne, ele tem que ser cauterizado para usar, já que existe um insumo interno. Agora, se for pipoca sem nenhum insumo, embaiar sem problema algum. E a gente, eu digo a gente porque eu e você, nós fazemos um Havruta virtual, um estudo juntos de aprendizado. Vamos falar um pouco mais sobre cacheirização um pouco mais adiante, mas pipoca não tem problema algum, mas tem que olhar cuidadinho com relação a isso. Então falamos de pescado, pipoca, já falamos anteriormente também de salada. E muito importante, se você é um apreciador de bebidas alcoólicas, cervejas no Brasil não tem problema, desde que não tenha insumos. Mas mesmo assim, você viu uma cerveja num Summit Club, ou algum lugar que vende cervejas americanas, ou tcheca, ou holandesa, que tem algum insumo, tipo Coentro, por exemplo, um rabino tem que ser consultado. Uma vez eu lembro que eu não lembro qual foi a marca que eu consultei o Raham Tawil, Mei Tawil, sobre os insumos. Ele falou que estava com a Beseder, tudo tranquilo. E a cerveja em si é tranquila. Agora, claro, em Pessa, problema, né? Porque a cevada é um dos grãos, né? Um dos processos de fermentação. Em Israel, os sefaradim tomam muita cerveja. Então, nesse período, eles tomam uma cerveja japonesa que é de arroz. Para sefaradim mutar, exceto para os do Marrocos, porque existe uma linhagem do Marrocos que assim traz o Raham Shlomo Amar, que ele não se come arroz. Essa, inclusive, é a Shita, essa é a opinião que eu sigo como um descendente de judeus marroquinos, de não comer arroz em Pessa. Mas minha esposa, por exemplo, ela é polonesa, e Kneidl é a tradição da Polônia. Então, quando eu vou na casa do meu sogro, eu não tenho o costume de molhar matzah, mas ele come Kneidl em Baiá sem problema. Então, você pode, como Ashkenazi, visitar Sefaradi, como Sefaradi visitar Ashkenazi. O importante é Shalom Bait em casa e muita alegria sempre. E, claro, qualquer dúvida, sempre consulte o seu rabino, como consta no Pirkei Avot. Adquire um amigo, julga todos com indulgência e tenha um mestre. Pesach Kasher Sameia, talvez possamos fazer um vídeo, porque eu não estou sozinho, estamos juntos nessa grande jornada que é a vida e do aprendizado e da prática e do estudo. Fazer um vídeo sobre Pesach, mas é importante continuar vendo esses vídeos e procurando pesquisar a respeito. Eu estou aqui debruçado, dedilhando, degustando de La Cocina Kasher 2, volume 2, do Raham Soe Cohen, com as devidas recomendações do próprio Maran Ovadia Yosef, Zeher Tzadik Livrachá, e como traz o filho dele, né, Shlita Raham Davi Yosef, que a gente tem que compartilhar aquilo que a gente está estudando. Eu vou compartilhar algo com vocês, né, muito interessante nesse sentido, que é importante sobre as frutas, né? Ele deixou um adendo aqui muito interessante sobre frutas. Nós temos uma árvore, eu tenho um pomar, ou estou numa fazenda, e eu vejo uma maçã. Estou com fome, eu quero comer aquela maçã. Vou lá, escalo a árvore, tiro a maçã. Posso comer direto? Habib, antes de comer a maçã, primeiro lava ela. Ela ficou ali exposta à natureza. Se você não vê que tem um verme, um bichinho, um inseto passando por cima dela, você tem que tomar cuidado, tem que lavar primeiramente. Segundo,
Antes de você fazer o ato involuntário de mastigar a maçã, corta um pedaço dela e olha como é que ela está por dentro. Então, se não tem bichinho por fora, bom sinal. Se você corta e não tem bichinho por dentro, embaiar, faz a berachá, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, boré peri haetz. E eu falei o Shem Hashem, que de acordo com os Sefaradim, assim traz os nossos mestres, Shulchan Aruch, Maron Vadel Sef, se pode falar o nome de Deus, porque estamos aqui aprendendo, ensinando, estudando, aprendendo. Então se pode falar o nome de Deus. Inclusive, esse é o mesmo minhag quando a pessoa vai ser balcorê, vai estudar. Então, normalmente os Ashkenazim, eles falam, vai dar be Hashem Elokeinu, percebe? Irat Shammai, é uma reverência, um respeito a Hashem. Entretanto, se você, assim consta, traz os nossos mestres Sefaradim, que se você, assim traz o Hacham Shlomo, o Hacham Peretz, do Midrash Sefaradi Shehba, se você está aprendendo ali na Torá, você pode citar o Shem Hashem. Vai dar be Adonai Moshe Lemor, com os devidos teamim. Interessante, né? Que são as cantilações que são os sabores, taam, sabor. Que interessante. Bom, esse ficou acá conosco. Vamos continuar um pouco mais em relação à carne. E agora, onde eu posso adquirir carne? No açougue kasher. Então, qualquer tipo de carne kasher, os animais têm que ter as patas fendidas e serem ruminantes. Eu tenho um estômago diferenciado, e aí ele pode ser adquirido. Uma outra coisa interessante também no passo a passo da kashrut. Eu comprei, vamos supor que eu vou comprar uma torta para o Shabbat, e essa torta chegou lá em casa, o motoboy trouxe, e ela chegou aberta. O que a gente tem que fazer? Não receber. Qualquer produto kasher que chegue sem lacre, sem selo, aberto, ele entra em safek, em dúvida. Então, você não pode ter dúvida na hora de você ter a sua alimentação kasher. Então, por isso que é muito importante que um produto que sai de uma loja kasher chegue até o consumidor final com um lacre, com um selo, que são os sinais específicos de que o produto é kasher. Que teve uma passagem por um rabino, esse rabino tem contato com masguihim, com masguia, são os supervisores de alimentação judaico. Então, maravilha, esse vídeo é o 5º do passo a passo da kashrut com muita alegria.